Oi, gente, bem-vindo ao Budget de Casa. Meu nome é Solange e no vídeo de hoje nós vamos fazer o fechamento financeiro do mês de outubro. Gente, chega a dar um frio na barriga. Foi um pouco confuso pra mim. Foi meu primeiro mês e eu achei que ia ser mais fácil, mas acho que eu que compliquei, entendeu? Não que seja difícil, eu que compliquei. Então, acho que falta um pouco de organização também, e aí não ajudou, não ficou claro na minha mente, mas eu vou contando para vocês. E aí vocês depois me deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês fazem diferente, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um monte de material, acho que. Vamos lá. Primeiro, tudo começa com um caderno que eu anoto todas as despesas, né? Então foi o mês de outubro, começou aqui. Eu dividi por semana. Eu nunca fiz isso, né? Foi a primeira vez. Mas eu dividi por semana. Tá vendo? Coloquei coloridinho. E aí foi diferente, aí 5 semanas, tá? E aí fiz tudo. Ah, esse daqui já é de novembro, que é o próximo vídeo. Fica aí, não perde não. Tá bom? Então, aí daqui, todos os gastos eu peguei e separei pra cá. Então, vamos lá. Falei pra vocês que tinha muita coisa. Aí, eu separei, igual lá nos gastos, né? Eu separei por semana. Então, aqui também separei por semana. Então, eu fui marcando o que eu fui gastando, anotando, vendo lá no caderno, né? Onde tá tudo anotado e separando aqui. Todos os gastos. Primeira semana, os itens que eu gastei, somei no final. Segunda semana. Terceira semana. Até coloquei com a mesma corzinha, tá vendo? Que tá lá marcado no caderno, pra eu não me confundir, porque eu me confundi. Aí, aqui, quarta semana e a última semana, certo? Aí, gente, foi depois daqui é que ficou um pouco confuso. Aí eu vim aqui, vamos lá, mês de outubro. Vamos lá. Aí eu vim aqui, ó. Aí vou até. Não vou deixar aqui. Não, vou separar, vou tirar aqui, acho que fica mais fácil. Então, vamos lá. Aí eu vim aqui e fiz esse quadrinho, porque eu não tava sabendo exatamente como eu ia separar, sabe? Aí coloquei primeira semana quanto eu gastei e o quanto sobrou. Geralmente vocês fazem isso no envelope, né? É que eu nunca tenho dinheiro aqui, né? Eu sempre tenho. Sempre uso cartão. E tem uma coisa, eu não sei se acontece com vocês, mas aqui não sou só eu que vou no mercado, no açougue, entendeu? Então, sou eu e o meu marido. Então, não adianta eu deixar um envelope na carteira com o saldo. Eu até tentei, gente, na primeira semana. Eu tentei isso. Talvez seja por isso que eu me perdi um pouco. E eu deixei anotado no envelope, só que ele não vai sair com o envelope. É mais fácil eu sair com o envelope ou eu olhar. Ele não vai olhar isso. Gente, ele não gosta dessa parte financeira. Ele não vai olhar. Entendeu? Ele sabe que ele tem que economizar porque eu tô no ouvido dele. Entendeu? Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas na minha é. Então ele sabe que ele tem que economizar. Ele sabe. Então vamos lá. Quando eu fui começar em outubro, eu não sei se eu falei isso, mas, tipo, eu fiz uma reunião aqui em casa. Falei, olha, a gente tem contas fixas em excesso. A gente não pode colocar, tá suspenso, a gente não pode colocar mais nenhuma conta no orçamento. Nosso orçamento tá assim, tá esgotadaço. Não tem como colocar mais nada, ok? Ok. Aí conforme eu vou fazendo, eu vou contando assim. Ele não gosta muito de saber, gente, então eu não posso ficar meia hora, sabe, falando com ele, não vai rolar. Uns 15 minutos eu acho que também não, uns 5 talvez, entendeu? Mas aí eu vou contando pra ele assim por cima, entendeu? Aí eu coloco aqui, eu coloquei aqui, foi a primeira semana que eu falei pra vocês que tava indo bem. Eu coloquei principalmente mercado, padaria, açougue e sacolão, que os dois fazem, eu e ele. Então, assim, eu coloquei aqui o saldo. Eu tenho limite, né, que tá no orçamento, e aí fui usando e coloquei o saldo. Ó, ainda tem isso. Aí fui usando e coloquei isso. Mas chegou um tempo que não fazia diferença o que tava aqui, ou que eu tava anotando, era no envelope, na verdade, não era aqui, era no envelope. Aí eu falei, gente, ele não leva o envelope, eu vou ficar perdida. Não adianta só eu olhar no envelope, porque vou ficar perdida. E se eu ficar falando pra ele, olha, no mercado você tem tanta, olha, no sacolão você tem tanto, ele vai ficar mais estressado. E se ele ficar estressado, ele vai me estressar. Então, não, não era uma boa ideia. Temos que ser sábias, né? Então, eu fui anotando aqui.
Só que, gente, olha, fui anotando. Primeira semana, quanto eu gastei, essa coluna de quanto aqui tá as minhas contas variáveis, né? Pra eu ter um mínimo de controle. Aí, o quanto eu gastei e quanto ainda tinha. Quanto eu gastei e o quanto ainda tinha. Na primeira, na segunda, na terceira semana, na quarta semana. E essa daqui, ó, é na quinta semana. Mas o que que acontece? Eu não acompanhei, gente. Eu completei essa coluna aqui quando já tinha passado. E essa daqui foi a última que eu fechei, mas eu não tinha fechado essa daqui ainda, da quarta semana. Então, esse é um ponto também que depois no final eu quero conversar com vocês, porque eu acho que eu não acompanhei direito, sabe? E, eu senti que ficou meio largado, sabe? Tanto, é isso que eu falei pra vocês, como eu não me organizei direito, e eu acho que não ficou claro na minha mente, e isso me atrapalhou. Mas é um ponto, né? Então a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando, né? Faz parte. Então vamos lá. Aí eu olhei quanto gastei, aí eu fui fazer aqui a última semana quanto eu gastei, aí coloquei o saldo e depois coloquei os gastos totais de cada categoria. Aí, já que a gente tá desse lado, já vamos fechar. Aí eu já tinha fechado, esse daqui já tinha fechado o lock, que é o dinheiro que entra, né? Que a última conta. Eu não consigo, eu reparei que algumas meninas elas fecham, né? O mês, dia 30, dia 31. Gente, como vocês fazem isso? Eu não consigo. Porque, ó, o mês de outubro foi até o dia 31, né? Então, até o dia 31 à noite, meu marido, acho que, se eu não me engano, pediu pizza no dia 31 à noite. Então, você entendeu? Eu tenho que sentar mesmo pra fazer o fechamento dia primeiro. Eu não consigo fazer isso dia 30 ou dia 31. Por quê? Porque ainda pode ter gastos e eu ter que refazer de novo, entendeu? Eu não sei como vocês conseguem. É, porque assim, uma pizza, um delivery, alguma coisa assim é imprevisto. É, de vez em quando, se vocês quiserem, não é certeza. Não dá pra planejar isso. Ou vocês já planejaram? Eu queria saber como é que vocês fizeram, porque tem meninas que já dia 30 já tava fazendo o fechamento. Eu falei, gente, como ela consegue? Porque eu não consigo. Eu só vou conseguir depois do dia, passado todos os 30 ou 31 dias do mês. E aí eu vou. Mas se vocês souberem, por favor, me avisem. Deixa aqui nos comentários, por favor, tá bom? Bom, mas seguindo. Ai, gente. Chega a dar um frio na minha barriga. Desses valores. Ai, meu Deus. Eu falei hoje de manhã, né, pro meu marido. Falei, ó, hoje eu vou terminar e vou fazer o fechamento. Tô quase encerrando as contas. Ele, nem quero saber, nem quero saber, nem quero saber. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Então, agora a gente vai conferir como eu fechei aqui. Ah, mas aqui tá meio bagunçado, vocês estão vendo? Tá meio. Tá, tá bastante bagunçado. Eu acho que ficou meio apertado também. Ai, meu Deus. Então, ó. Ah, verdade. Acho que aqui até fica melhor, mas não tá separado por categoria, né? Tá o gasto, mas não tá separado. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Ó. Então vamos andar aqui. Aqui. Peraí, deixa eu pegar uma aqui pra separar, pra acompanhar. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês antes dos fatídicos finalmente. Olha como o meu mês termina, a minha folhinha fica. Gente, eu reparei assim que eu tenho muita coisa, muita informação nessa folhinha. Eu tenho se tiver médico, não só as contas, não só o financeiro. Agendamento de reunião, trabalho, quantos dias trabalhados na obra, meu marido. Se tem algum evento, que são esses de rosa, né? São eventos pessoais, né? Que foi dia das crianças, que foi dia 10 foi o minhas bodas de casamento, que a gente nem fez nada, mas ano que vem já tô preparando. Aqui aniversário da minha mãe. Ai, gente, dia dos professores. Tem tanta coisa. Ó, fica assim, parece meio bagunçado, né, gente? Gente, eu me acho. É a minha organização. Parece bagunçado, né? Mas pra mim tá organizado. Que coisa, né? Olha, fica assim. Ai, meu Deus, mostrem pra mim como fica de vocês. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pro fatídico, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Gente, aqui são as contas fixas. Deus me abençoe. Esse monte de conta. Esse daqui deu um total, ó, de 6.359,56. Eu tava pendente. Ah, algumas coisas mudaram aqui. O valor do cartão de crédito, né? Ficou perto do que eu tinha estimado. Não, o do Bradesco não, o do Nubank ficou. Vamos lá, peraí. O Nubank ficou, eu tinha estimado 1.800, 2.000, passou um pouquinho. Mas para esse mês estamos estimando bem menos. Em nome de Jesus, vamos controlar melhor. E aqui, ó, no jiu-jitsu do meu filho, diminuiu R$ 10 nesse mês. Era 100, né? Ficou 90.
Esse valor aqui fica disponível numa outra conta, mas eu já deixo o dinheiro na conta para não ter que me preocupar. E esse daqui, acho que temos novidades para esse item aqui desse mês de novembro. Para o próximo planejamento, vamos falar assim. Então, esse total deu 6.359,56. Essas das contas fixas. Se bem que acho que no futuro eu vou tirar os cartões de crédito daqui que estão me atrapalhando. Mas vocês entenderam, né? Aí as contas variáveis. Eu coloquei o gás de cozinha aqui. É porque mês que vem não tem. Mas eu tô pensando até de deixar, tipo, R$ 50 pro gás de cozinha pra já ir somando no outro mês quando eu for comprar. O que vocês acham? Já fica um fundo de reserva, né? O início de um fundo de reserva para o gás. E aí não fica, né, tanto assim. Eu tô gostando dessa ideia, gente. Então vamos lá. Combustível. Peraí, deixa eu dar um zoom pra vocês poderem acompanhar melhor comigo. Peraí. Ficou melhor? Eu sou ruim de enxergar, eu gosto bem grandão. Acho que ficou, né? Então vamos lá, gente. Combustível. Eu estimei R$ 500, que era mais ou menos o que eu já acompanhava, porque isso é da empresa, né? Tudo que é combustível, mesmo que a gente falar pessoal, eu coloco sempre pra empresa. Então, mais ou menos, eu já sabia, R$ 500. E a gente gastou R$ 483,44. E eu lembro de uma vez o meu marido ter esquecido o cartão de débito e passou nesse daqui de crédito que vai vir pro mês que vem, R$ 40. Então deu 523, alguma coisa assim. Então tá dentro do 500, não tá tão fora. Farmácia, gente, ficamos doentes. Meu filho ainda tá resfriado. Eu fiquei muito resfriada, né, no vídeo passado. Nossa, R$ 99,09. Eu estimei 200. Eu acho que dá pra gente rever essa categoria. Ou fazer um fundo de reserva, né, gente? É mesmo, né? Uma caixinha do Nubank. Ai, gente, a caixinha do Nubank. Ai. Vocês falaram nos comentários do outro vídeo que ela rende. Que não rende muito, mas ela rende. Ai, já fiquei animada, gente. Ai, que legal. Vamos lá. Do mercado. Ai, eu me empolgo, gente. No mercado, eu estimei R$ 700 e eu gastei 601,92. Gente, nem acredito, porque eu pensei que o pior fosse o mercado. Mas, a surpresinha. Eu estimei para padaria R$ 100 e eu gastei 231,22 centavos. E não teve nenhum que foi pro cartão. Foi tudo no dinheiro no débito. Gente, eu estimei muito mal. Mas eu percebi uma coisa que algumas vezes, coisas que a gente não fazia, e a gente fez esse mês de outubro. A gente não jantou e ficou comendo pão. Pão com hambúrguer, pão com alguma coisa, sabe? Mas a gente não é de comer pão na janta. A gente é de jantar mesmo, entendeu? E tanto até por isso que eu acho que, ó, o açougue eu estimei 300 e deu 281,90. Mas eu acho que se a gente tivesse jantado mais, o açougue teria batido, ou talvez passado, e a padaria teria diminuído. E outra coisa também que eu reparei, é, eu não usei, apesar de eu ter chegado perto do valor estimado do sacolão e da feira, 245, e eu fiz 215,13, eu achei que a gente comeu pouquíssima legumes e verduras, sabe? Que eu fico tentando inserir mais, sabe, na nossa alimentação, comer sempre com salada, e tava frio esses dias, eu achei esse mês de outubro bem frio, então a gente não comeu muitos legumes e verduras. Opa, dá pra vocês verem? Tá bem? Tá bem? E eu acho que isso influenciou um pouco. Eu não sei se eu vou deixar ainda 245, não. Porque se eu queria comer mais, teria passado, né? Mas eu fiquei feliz com o mercado, gente. Mercado, que é uma coisa, gente, é uma surpresinha. Cada vez que você vai no mercado é um valor, eu fiquei feliz. Mas também foi bem no mês que a gente fez as compras, né? E se não fosse, porque eu geralmente faço compra a cada 2 meses. A gente vai observando isso. Outros, que tipo, papelaria, caneta, algum caderno que às vezes meu filho pede, sabe, pra desenhar e tal, foi pouquíssimo. Eu economizei o quanto deu, gente. Aí foi R$ 18,23. E lazer, ai, outra surpresa. Eu passei, gente, o que tá de laranja foi porque eu excedi. Lazer, pra gente, assim, a gente, como meu marido tava trabalhando direto, falei pra vocês, né, que às vezes não, é feriado, ele trabalha, sábado, domingo ele trabalha. Apesar dele ter ficado em casa os sábados e o domingo, mas tudo que for comer fora, eu incluo aqui em lazer. Pediu comida, também incluo aqui em delivery, sabe? E algum passeio que a gente fez. A gente não fez nenhum passeio, então foi só comer fora. Mas essa categoria aqui já assim, já foi assombrosa, sabe? Hoje tá bem melhor. Eu não cheguei dentro do que eu queria. Mas eu não fiquei tão fora, eu tô feliz. Ó, eu passei apenas R$ 8,11. Eu fiquei feliz, gente. Fiquei mesmo, sério. Aí da empresa,
que, eu não coloquei o valor aqui, mas a empresa não tem limite. Lembra que eu falei pra vocês, ela não tem limite, porque ela se paga muito bem. É as contas de casa que estão sugando a empresa. Reforma da kitnet, eu estimei R$ 1.000, mas o pedreiro teve problema, gente. Gente, isso é um outro problema. O pedreiro, ele disse que tava com problema e ele sumiu o mês inteiro. Ai, mas eu não vou falar não, porque eu vou começar a ficar nervosa. E já tem muitos números aqui pra eu ficar nervosa. Então, variante. Ai, gente, esse daqui é um outro motivo pra não ficar nervoso. Eu estimei, gente, que ainda conversei com meu marido, viu? Falei, marido, esse mês você não vai mexer no carro. Lembra, esse não é o nosso carro de trabalho. A gente tem um carro de trabalho e tem esse carro que ele queria muito. Tanto é que ele tem duas, ele tá vendendo uma e ele tá com uma. Aqui ele tá, precisa mexer em algumas coisas. Aí eu falei assim, amor, segura esse mês, porque tem tanta coisa no orçamento, não vai dar conta. Segura esse mês, tá bom? Tá bom. Imagina se não tivesse bom, né, gente? R$ 150. Mas, gente, isso daqui é uma benção. Só 150. Podia ter sido muito pior. Não podia mesmo, gente. Nossa, tenso. Aqui eu coloquei o fechamento do mês, somando tudo, tá? Somando as despesas fixas, aqui os 6.000 e tralalá, com as variáveis. Só tem essas duas aqui que entraram, gente. Ai, eu não sei se vocês são assim, mas eu não fico tão triste quando gasta-se muito. Quase assim, o problema é assim, que tudo que tá entrando, a gente tá gastando. E às vezes tem que pegar da reserva, que é o que tá me incomodando, por isso que eu comecei a fazer o orçamento. Mas eu fico feliz, gente, porque apesar da situação de tudo isso daqui, ó, de tudo isso daqui que tá acontecendo, que estamos vivendo com todas essas contas, eu consegui investir. Eu tinha estipulado R$ 500 e eu coloquei isso depois, viu? Porque eu fiz o orçamento e eu esqueci, eu nem lembrei de pensar nos investimentos. Mas eu já tô investindo e eu fiquei muito feliz que eu fui olhar. Depois a gente pode conversar sobre isso desde março. E desde março eu não falhei nenhum mês. Não, eu não consegui fazer R$ 500 todos os meses, que é o que eu queria. Mas mesmo se for uma ação ou um fundo imobiliário, dois, três, assim, se for pouca coisa, eu consigo comprar, sabe? Eu nunca fechei, desde março que eu comecei, eu nunca fechei depois os meses sem zerada, sem não investir nada. Então, porque o que que acontece? A gente tem contas, a gente tem que ajustar isso daqui. Mas a gente tá vivendo e o futuro vai chegar de qualquer jeito. Eu ajustando isso daqui ou não. E investimento, gente, é uma coisa que é a longo prazo. Ele vai mais pela constância do que, não vou investir esse mês, não, o mês que vem eu coloco 1.000, eu coloco 1.500. Não é a mesma coisa, não funciona assim. Você pode fazer isso? Pode, mas eu tenho que adquirir o hábito, né, que é uma coisa nova para mim, né. Eu nunca tinha investido antes desse ano, esse ano foi a primeira vez que eu fui investir em ações e fundos imobiliários, né. Então, eu fui constante. Independente do valor, podia ser R$ 20, mas eu fui constante e eu fiquei feliz com isso, sabe? É legal, é legal. Então vamos lá. Balanço geral desse orçamento de outubro. Aqui eu tenho 3 categorias que eu ultrapassei o limite. Mas o que que eu aprendo, gente? Porque não são só números, gente. É o que a gente tá vivendo, é a minha casa, é a minha família. E quando vocês fizerem o orçamento de vocês, vai ser a família de vocês. A gente tem que entender os números também, né? Não é só número. Bateu, não bateu, mês que vem abaixa, aumenta. Tem que entender. Olha, o que eu entendi? Eu entendi que eu preciso acompanhar semanalmente. Porque eu acho que se eu tivesse acompanhado mais de perto, semana a semana, teria ficado melhor. Eu achei que era um exagero. Mas não é não. Porque a gente se perde nesses valores aqui, que muitas das meninas estão com dinheiro na mão. Mesmo eu não estando com dinheiro na mão, se perde. Acho que sem estar com dinheiro na mão, acho que se perde mais fácil do que se tivesse com dinheiro na mão. Entendeu? Então, eu acho que fazendo o balanço do mês de outubro, eu tenho que acompanhar melhor esses gastos variáveis. Eu tenho que acompanhar semana a semana e não é exagero, não. Eu tenho que arrumar um jeito aqui para me organizar de forma que eu consiga entender e acompanhar. Porque a gente planeja, a gente acompanha e a gente melhora, né? Esse é o intuito. Porque só planejar e deixar lá também
não dá, né? Não vai ajudar. Então, assim, tenho 3 meses que eu excedi, mas teve uns que eu não excedi, mas fiquei muito fora. Então dá pra gente rever também. Tem categorias pra rever. Eu amei o lazer, que eu só passei R$ 8,11, que essa é uma categoria tão. É, então, como eu vou falar? Eu não quero falar difícil, mas ela exige mais da gente aqui em casa, tanto quanto o mercado, o lazer. E eu entendi também, gente, outra coisa. Ai, queria dividir com vocês isso, ó. Variante, que acho que o que eu mais errei, assim, de todas as categorias que eu tenho umas pra ajustar que tá bem fora, eu acho que foi essa daqui da variante do meu marido. Sabe por quê? Porque eu pedi pra ele não gastar nada, tá? Mas era importante pra ele, apesar dele ter falado, tá bom. E ele segurou, gente. Ele gastou, mas ele ainda segurou, entendeu? Mas é uma coisa que eu tenho que rever. Eu vou ter que colocar um orçamento aqui, porque é importante pra ele. Você entendeu? Então acho que não é, é nesse ponto que eu falo pra vocês assim, não é só número, né? Não é só, ficou dentro, ficou fora, abaixa, aumenta e não, não é assim. Tem que é emocional, né? Dizem que já tem até estudos, né, falando que o gastar, o comprar é emocional. A gente faz isso com as nossas emoções. A gente paga em dinheiro, mas quem compra são as nossas emoções. Então acho que também tem isso, porque a gente quer viver, mas a gente quer viver bem, né? Porque só cortando as coisas também não dá jeito. Eu penso assim, ó. Eu levei muito tempo pra fazer todas essas contas aqui. Não foi num dia eu amanheci, eu tenho tudo isso daqui. Não foi, eu levei muito tempo. Então, é justo, faz parte. Eu também levar um tempo até eu tirar tudo isso daqui, né? E aí eu quero cortar tudo e amanhã já tá livre. Não é assim que funciona, entendeu? Então, que a gente possa também ter um bom senso para dosar, né? Para equilibrar. Não sei quanto vai ficar pro mês que vem. Aliás, esse é o próximo vídeo do canal, o planejamento de novembro, que já está aí. Ai, gente, se vocês perceberam ou vocês tiveram a impressão, porque às vezes quem tá de fora, né, tem uma impressão igual, deixem nos comentários igual nos outros vídeos que vocês deixaram pra mim. Às vezes vocês estão de fora e vocês conseguem ver alguma coisa que eu não estou vendo. Tá bom? E se vocês tiverem alguma informação, alguma coisa que vocês viram e eu não consegui ver nesse orçamento aqui, nesse balanço no mês de outubro, aí vocês me deixem no comentário, tá bom? Eu leio todos os comentários. Eu me atrapalho um pouquinho, mas eu leio, tá? Ai, gente. Mas eu gostei. Eu achei que fosse ser pior, sabe? Eu achei que eu fosse fechar mais no laranja. Eu achei. Que legal. E eu quis destacar bem, sabe? Para o meu cérebro registrar. Porque eu vejo assim, a gente está em aprendizagem. A vida, né? A gente está vivendo, a gente está em constante aprendizagem. Então a gente vai melhorando a cada passo, mas acho que a gente tem que comemorar as vitórias. E eu acho que cada verdinho é uma comemoração. Mas eu tenho que perceber também que teve uns verdinhos que ficaram muito aquém, sabe? Tenho que ajustar aí, porque ficou muito longe, sabe? Eu não gastei o que foi estipulado, que ótimo. Mas assim, ficou muito longe, então dá para dar uma ajustada. E a gente vai ajustando até melhorar, até ficar bacana, até ficar legal, até ficar melhor para nossa família. Que esse é o intuito, que a nossa família viva melhor. A gente tá buscando, né, qualidade de vida com um orçamento que seja compatível, né? Ai, gente. Então é isso. Vou ajustar. E esse é o próximo vídeo, que é o planejamento financeiro de novembro, tá? Que a gente vai planejar. Já vamos pensando aí com as informações daqui, com um balanço daqui. A gente já vai pensando o que a gente vai, como a gente vai fazer, tá bom? Então é isso, deixem seu like, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, que o próximo já falei, é o planejamento financeiro de novembro. Se vocês quiserem alguma outra informação, igual dos investimentos, vocês deixem nos comentários, tá bom? E é isso. Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!